eu pouco falo, mas Deus tem me cobrado muito sobre o posicionamento do cristão, né? Às vezes a gente esquece quem a gente é, a gente esquece aonde a gente está, e a gente perde muito com isso, porque o nosso inimigo, o inimigo do nosso Pai, nosso Deus, ele não desiste. Ele sempre está buscando um espaço para nos atingir. E é interessante que não sei se posso falar se existe um bom inimigo, mas o inimigo que é forte, digamos, ele não está preocupado com aquilo que você tem de bom, mas ele estuda aquilo que você tem de ruim. Ou seja, ele não vai pelas tuas habilidades, ele vai nas tuas fragilidades. Eu quero ler um texto com vocês, que está em 2 Coríntios 10, verso 4 e 5. Quando eu tinha uns 14 anos, eu preguei nesse texto, mas romantizei muito. E a gente, como garoto, estava aprendendo as primeiras mensagens, mas hoje eu quero, junto, através do Espírito Santo, abrir um pouquinho mais os nossos olhos sobre isso. Diz assim a palavra do Senhor: porque as armas da nossa luta não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortaleza, destruindo raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, elevando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Amém? Numa linguagem mais atual, esse mesmo texto diz assim: as ferramentas que usamos não são para propaganda ou manipulação, mas para demolir essa cultura dominante e corrupta. Usamos as ferramentas poderosas de Deus para esmagar filosofias pervertidas, derrubar barreiras levantadas contra a verdade de Deus e encaixar todo o pensamento livre, toda a emoção e todo o impulso à estrutura, à vida moldada para Cristo. Não sei você, como que você vê a vida, mas a gente vive num conflito. Nossa vida é um conflito. A gente vive num conflito do passado, do presente para o futuro. É um conflito. Há um conflito entre corpo, alma e espírito. Há um conflito entre a luz e as trevas. Há forças. E quando você entende e percebe que você anda num conflito, você tem que prestar atenção o que está acontecendo do teu lado. É a bateria. Não se faz mais pilha como antigamente. E é interessante que a gente pode entender esse conflito como uma guerra. Há uma guerra espiritual. Tem pessoas que veem demônio até em poste. Até nome para os demônios está em poste. É meio exagero. Mas nós vivemos num mundo de uma opressão. Existe opressão, existe possessão, existe depressão. O inimigo, ele aproveita de fragilidade. Satanás, ele tenta achar um espaço, a gente chama isso de legalidade, para agir contra a nossa vida. E só que às vezes a gente, como cristão, esquece que a gente está em guerra. Por que existe uma guerra? A guerra existe porque alguém quer tomar conta de algo que ele acha que é dele. Tem uns que querem roubar, querem se aproveitar. E Satanás, ele é ladrão. Então, se não tiver um muro, não tiver uma proteção, ele entra ali para roubar, para destruir. E é interessante que, se você entende que você está em guerra, você não pode achar que a tua vida é apenas um passeio. Jesus mesmo, ele veio a vir trazer não paz, vem trazer guerra, há uma luta. Jesus, ele já fala: a guerra começa dentro de você. Aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Isso é uma guerra. Renúncia é guerrear.
Nós existimos o homem natural, o homem espiritual. Qual foi o outro, pastor? O carnal. Mas há um conflito muito grande. O apóstolo Paulo, o homem que teve a coragem de falar, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, ele falava que o tique e o teco dele dava uma brigada. Ele falou, o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero fazer está diante de mim, e isso eu faço. Que miserável homem que eu sou. Havia já uma luta. E o apóstolo Paulo, ele não deixou passar, ele mostrou a fragilidade dele. Aí ele entendeu que é nessa luta, é nessa fraqueza, que ele desfruta da graça de Deus. Ele mesmo diz, porque a graça de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Aí em Filipenses ele diz, tudo eu posso naquele que me fortalece. Então é bom você entender que o teu adversário, o teu inimigo, ele tem uma inveja muito grande de você. Porque ele perdeu aquilo que você já ganhou. Você já viu? Sabe o que é inveja, o que é ciúme? Satanás é campeão nisso. Quando o inimigo olha para o pastor Júnior, ele fala assim, puxa, eu vou tentar acabar com esse cara porque ele vai para onde eu saí. Ele vai para lá. Ele tem uma comunhão que eu tinha. Eu vou dar um jeito de atrapalhar isso dele. Ele é muito invejoso. E aí eu queria hoje compartilhar um pouquinho com você sobre as armas que a gente tem que usar para a gente vencer o inimigo. Existem várias armas, mas a verdadeira arma de um cristão para vencer Satanás, ele aprender a ser um adorador, ele buscar uma vida de santificação, ele ter comunhão, ele ter convicção e ele ter direção, foco e alvo. Porque alguém, quando tem direção, foco e alvo, ele não fica escutando outras vozes. Mas aí nós lemos o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, quando ele estava preso, e é interessante, né? Um verdadeiro servo de Deus, quando ele está preso, quando ele está doente, quando o inimigo tenta travar, é a pior coisa que Satanás faz, porque ali ele estabelece uma comunhão com Deus. E quando Paulo estava preso, ele começou a olhar para a situação dele, ele começou a olhar para o soldado. Eu acredito que quando ele estava lá, o Espírito Santo falou assim, Paulo, eu vou trazer uma mensagem para você, olhando para esse soldado. Eu estou pensando aqui, Paulo, mas como isso? Olha bem para esse soldado. Olha a postura dele. A legião romana. Como que é esse soldado? Paulo, como um soldado desse, eu gostaria de fazer de você um soldado, e gostaria que você fizesse uma declaração, trouxesse uma palavra, mostrando como um verdadeiro cristão tem que se posicionar como um soldado. Ali lá em Efésios 5, ele começa a falar sobre a armadura de Deus. Um soldado, ele não pode ir só pelo físico dele. Um soldado, só na força dele as coisas não acontecem. Ele precisa ter ferramentas. Aí o apóstolo Paulo, ele escreve em Efésios 6, falando sobre a armadura de Deus. Eu quero ler um pouquinho desse texto com vocês, e depois eu quero falar um pouquinho sobre esse texto. Coloca lá na Efésios 6. Efésios 6, verso 10. O apóstolo fala assim, quanto ao mais, seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para que poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, pegue toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Também, né? Portanto, fique firme, cingindo-se com a verdade, e vestido a couraça da justiça. Tenha os pés calçados com a preparação do evangelho e da paz, segurando sempre o escudo da fé, com a qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno.
usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém. Amados, então o apóstolo Paulo ficou ali olhando o soldado, ele falou: puxa, o verdadeiro cristão, ele tem que ter essas armaduras. Eu não sei vocês, mas uma pessoa preparada, uma pessoa com ferramentas, ela, não que ela vale mais que o que não tem, mas ela tem mais poder. O ser humano, por ele ser um ser espiritual, ele tem poder para dar poder para aquilo que não tem poder, e ele também tem poder para tirar o poder daquilo que tem poder. Eu vou explicar para vocês. Tem uma cobra lá, a cobra, eu olho para a cobra, ela é venenosa. Aí, a cobra é da grossura do meu dedo, tá? 3 dedos meu, dá uma cobra. Eu, se fosse medir para uma cobra, deve dar umas 400 cobras em mim para valer uma cobra. Mas se eu vejo aquela cobra jararaca ou a coral, por causa dela, eu mudo o meu comportamento, porque eu sei que ela é perigosa. Ela tem um veneno. Aí, a hora que eu estava entrando ali na frente da igreja, tem um lixo ali, um cabo de vassoura, que é lixo. Não, daqui a pouco vai passar o pessoal que vão fazer a limpeza e vão levar o carro. Nem dei uma mínima para aquele pau. Mas a hora que eu vejo a cobra que tem poder, que ela tem veneno, eu lembro do pau que não tem poder. Aí eu vou lá, eu pego o pau que tem poder e fico forte e enfrento a cobra. Só para você ver quem é você. Se você entender que, por mais fraco que você seja, você entender que no mundo espiritual você vai usar a armadura de Deus, a tua forma de enfrentar as tentações, a tua forma de enfrentar esse lado de Satanás vai mudar. Você não vai ser mais um soldadinho tímido. O bom do soldado, porque se ele está equipado, ele enfrenta, ele muda. Você já conversou com um militar? Tinha uma senhora que morava perto da minha casa ali, no condomínio. Ela é baixinha. E eu nunca dei muita, assim, baixinha, bem magrinha e tal. E um dia eu queria entrar na Caixa Econômica, daqui a pouco chegou uma pessoa e falou: deu uma pitada. Não. Aí eu olhei assim, ela: ô pastor, é a voz dela mudou lá, pastor. Ô pastor, aqui é ordem, pastor, não pode entrar aí não. Você está atrasado, não vai entrar. Estava com uma pistola aqui, a mulher com uma farda, se achando, né? Porque estava com uma farda e armado. Quando alguém está armado, um soldadinho que está com pito, com apito, ele muda tudo. Lembro da minha infância que tinha um menino que todo mundo tinha medo dele, e eu não lembrava porque eles tinham medo dele, e ele aprontava com todo mundo. Um dia eu falei para ele: vou te pegar lá fora. Antigamente, né, pessoal, nós não tínhamos internet, não tinha nada, então marcávamos encontros depois da aula, né? Pulava um muro lá, e eu era meio valentinho, o menino era da luta, eu sempre filho de pastor, estava ali, mas ele tinha provocado, e eu falei: eu vou te pegar lá fora. E todo mundo falou: ele vai pegar o Petinho, era um maninho assim, ele vai pegar o Petinho, todo mundo avisava, todo mundo tinha medo dele, eu fui. Todo mundo falou: como que Gil vai pegar esse cara? Ele guardava um canivete dentro das orbas dele. Ele ia lá para essa direção lá, professora, pode me visitar, tal. E tudo, ele não lembra, o professor tinha coragem de fazer ele tirar a calça. E na hora da briga ele tirava o canivete. E ele era magrinho, era baixinho, mas com aquele canivete ele enfrentava todo mundo. Porque ele dava o poder para o canivete. Algumas armas falham na nossa vida. Mas eu quero falar para você, se você entender a armadura de Deus, e o apóstolo Paulo começa a falar: olha, coloca o cinto da verdade. O cinto da verdade, a verdade é quem? É Jesus. E o que é um cinto? O cinto de um soldado, quando o apóstolo Paulo estava olhando preso, e aquele soldado grandão na frente dele, ele olhava o cinto, e o Espírito Santo estava dizendo: preste atenção, apóstolo. Olha, Paulo, olha esse cinto. O cinto é onde vai ser o suporte, vai ser onde vai ser colocado todas as outras ferramentas. Porque se não tiver o cinto, não tem onde pôr a espada.
Se não tiver o cinto, não tem um amparo para pegar o escudo. Se não tiver o cinto, não tem uma habilidade. O cinto é uma proteção para golpes baixos também. O cinto do soldado romano, né, preenche para o inimigo não vir dar golpe baixo para não desmontar o soldado. E a Bíblia nos fala que nós precisamos colocar o cinto da verdade. Queridos, como você tem colocado a verdade na tua vida? Porque se você não tiver o cinto, de nada vale você ter uma espada e ter um escudo. Porque é o cinto que vai te dar segurança para você ter as outras ferramentas. Nós vemos hoje que quem não tem o cinto da verdade usa algumas formas para ter a mentira. O nosso Deus, nosso Senhor Jesus é o da verdade. E Satanás é da mentira. Aí o inimigo, ele fala mentira para você em nome da verdade. Todos nós acreditamos em mentira, porque a mentira, ela vem em nome da verdade. Se eu contar uma historinha para vocês, eu conto 3 histórias. 2 é uma invenção, é uma mentira, e uma é verdadeira. Vocês vão acreditar nas 2 mentiras e não vão acreditar na verdadeira. Porque o ser humano gosta de ouvir coisas que agradam ele, que tem a ver com o ego dele. A mentira anestesia e alivia a dor. A verdade é uma cirurgia. Dói, mas ela cura. Por isso que a palavra do Senhor nos diz que quando você conhece a verdade vos libertará. No Salmo 101, verso 7 diz assim: não há de ficar em minha casa o que usa de fraude e o que profere mentiras, não permanecerá ante os meus olhos. Lá em Apocalipse 21, 8 diz: todos os mentirosos serão lançados no lago ardente com fogo e enxofre, seja morte espiritual. Nós temos uma dificuldade, às vezes, de entender a verdade. E a primeira verdade que você tem que entender dentro de você é saber um pouquinho mais a seu respeito. Quem eu sou? Como eu me comporto? Às vezes, muitas pessoas constroem a sua vida em cima de mentiras. Algumas mentiras foram faladas ao seu respeito, principalmente até dos nossos pais. Muitas personalidades distorcem a sua identidade. Personas são máscaras. Quantas mentiras, pode ser professores, pais, até pastores, tantos lugares que chega para você e joga mentira. E é interessante, há uma estatística, quando você começa a escutar muita mentira, você não consegue mais ou menos discernir o que é verdade e o que é mentira. E o Satanás, quando ele vem com a proposta dele, ele vem com mentira. Que nós devemos ter esse cinto da verdade. Que tudo que venha passar na minha vida passe pelo crivo da verdade. Uma outra ferramenta em que o apóstolo Paulo ficou olhando para o soldado e falou: puxa, existe uma couraça. Couraça era algo revestido de couro que por baixo tinha uma chapa de bronze. E o soldado, ele tem a couraça para proteger o coração dele. Porque o que acontece? O inimigo, quando ele vai tentar lançar algo contra você, ele vai naquilo que é a tua vida. Ele tenta destruir a vida. Ele tenta destruir o coração. E quando o inimigo vem com toda essa força para destruir o teu coração, se você não tiver a proteção e tocar ali, tocou no coração, o coração te distribui. E olhando no contexto espiritual, o que é esse coração? A palavra fala coração como nossa mente, como nosso sentimento. Às vezes, a minha vida e a tua vida, a gente não busca essa proteção de Jesus, da justiça. Couraça da justiça está falando do próprio Jesus, da reconciliação, da justificação. Já estou crucificado com Cristo, não sou eu mais que vivo, mas Ele que vive em mim. Eu tenho que entender essa justiça. Alguém já fez justiça por mim. Eu não preciso fazer mais nada.
Mas às vezes, quando eu vou enfrentar o inimigo, qual que é o papel do mentiroso? Ele vem como acusador, ele fica te acusando o tempo todo. Você já conviveu com alguma pessoa que te acusa? E quando você é acusado e você não foi redimido, não recebeu perdão, você é escravo. E tem muitas pessoas escravas de Satanás, porque ele não tem a couraça da justiça. O inimigo vem direto e não vê a justiça em tua vida. Em Romanos 8:1 diz: agora, pois, não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Quando nós desfrutamos da couraça da justiça, a gente começa a entender a graça de Deus. Nós começamos a entender o amor dele para nós, nossa vida. E aí a gente começa a não ter medo de enfrentar uma guerra, porque o meu coração está protegido. Pode vir o dardo que for, não vai atingir o meu coração. A palavra de Deus nos diz que, lá em Provérbios 4:23, diz: acima de tudo, você tem que guardar o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. Muitas coisas procedem do coração. Tem pessoas que têm dificuldade de amar. Deus é amor. O primeiro mandamento é: amarás o teu Deus com todo o teu coração. Amarás o teu Deus. O gostoso é amar Deus, mas o gostoso também é se sentir amado por Deus. E as pessoas hoje têm uma dificuldade de lidar com o amor. As pessoas têm uma facilidade de lidar com a paixão. A paixão é uma coisa de aventura. É gostoso se ficar apaixonado. Mas a paixão é coisa que passa. Poucas vezes alguém falou comigo que pensou para se apaixonar. Porque quem pensa não se apaixona. Quem pensa, ama. A paixão é como fogo de palha. Ela começa rápido e faz aquilo, mas acaba. O amor é como aquela lenha difícil, tem que secar. Você tem que se esforçar para pegar. Mas depois que pega, cria uma brasa, um fogo grande. Amar não é uma coisa gostosa. O resultado do amor é muito bom. Chega um casal para mim e fala assim: não amo mais. Quanto tempo vocês estão namorando? 28 anos. Você não ama? Não sinto mais nenhum amor. Mas o fato de suportar 28 anos é uma demonstração que ama. Porque a Bíblia diz lá que o amor tudo suporta. Perdi. O amor não se perde. O amor, ele fica fraco, ele fica doente. O amor não morre. O amor é eterno. Só que tem que cuidar dele. E o conselho é, sobretudo, guarde o seu coração. Guarde a tua saída de amor, a tua entrada de amor. Não deixe de amar. Porque se você não entender a proposta de Jesus, os 10 mandamentos resumem em 2. Amarás teu Deus com toda a tua força, com todo o entendimento, e amarás o próximo como a ti mesmo. Aí Jesus não diz: quem diz alguém que ama a Deus que não vê, se não ama o próximo que vê? Para mim amar o próximo que vê, eu tenho que aprender a me amar. Eu tenho que aprender a gostar de mim, eu tenho que aprender a me aceitar. E tem muitas pessoas que não têm esse escudo, essa couraça da justiça no seu coração, e foram feridos no amor. E a Bíblia diz que o verdadeiro amor, ele espanta todos os temores. Quando eu amo a Deus, eu sinto amado por Ele. Eu sou um soldado que eu entro para a guerra, porque eu sei que o meu coração está protegido. Outra saída do coraçãozinho chama-se perdão. Quantas pessoas que não perdoam e não se sente perdoado? Se você tem algo que você não perdoa alguém, quando você peca, você tem dificuldade de se sentir perdoado por Deus. Porque o protótipo de oração de que Jesus nos ensinou, Pai nosso que está no céu, perdoa, assim como nós perdoamos que nos tem ofendido, que nos deve. Como é difícil liberar perdão. Parece que quem perdoa é fraco. Ai, perdoou, houve uma traição, perdoou, houve isso. Olha que fraqueza, eu quero falar para você: o fraco não perdoa, só perdoa quem é forte. E às vezes tem corações que foram feridos e que não tinham proteção,
e que não sabe lidar com o perdão. O coração é a certeza, a segurança, é a salvação. O que diz a palavra de Deus lá em Romanos, que com a tua boca você confessa, o coração. Tem pessoas que ainda não deixaram Jesus entrar no seu coração. A gente sempre faz o convite, alguém quer aceitar Jesus todo mundo aceita, mas você quer entregar o teu coração ao Senhor Jesus? Você quer deixar Ele dominar, né? A sua vida, entrar dentro de você. Então tem pessoas, irmãos, às vezes numa igreja, aqui eu falo, quantas pessoas têm certeza da salvação? Algumas pessoas não ficam em pé, não levantam a mão, acho que eu vou para o inferno. O inferno não foi feito para você, não. O inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Sim, foi feito para você. Mas enquanto você não for ao céu, traga o céu dentro de você, traga a alegria da salvação. O Davizinho, quando pecou, ele errou, ele falou: olha, arranca tudo, pode ir tudo embora, mas não arranca de mim a alegria da salvação. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim o espírito reto. A gente vem num culto como esse, um louvor gostoso, mas poucas pessoas celebram a alegria da salvação. Lá no carnaval, os endemoniados que cultuam, pulam e festejam tudo, e a gente aqui na igreja, meu Deus, será que está aí? Ah, o louvor, que hora que vai passar, como que é? Gente, tem que ter júbilo. Eu fui para a África, vi muita pobreza, uma das coisas que eu vi na África era um júbilo, daqueles irmãos que andavam 22 quilômetros, estavam suados, estavam com fome, e entravam naquele ambiente, mas na hora da adoração pulavam, era 2h30 de adoração, na hora da oferta, com aquelas moedinhas, aquelas pessoas que vinham, a alegria de ofertar. Queridos, saída do coração é a salvação. Cuida disso. A outra saída do coração é a fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe você acreditar? Vai dar certo. Eu sei em quem tenho crido. Eu não tenho medo. Ele está comigo. As promessas dele permanecem, mesmo que eu seja infiel, ele permanece fiel. E às vezes, com todos os dardos que o inimigo tenta lançar contra mim e a tua vida, fica endurecido o coração. O coração vai ficando anestesiado de tantas decepções. Não sei vocês, mas eu abri aqui a minha vida para contar as decepções que eu... Ontem eu fui no aniversário de uma bispa, e estava conversando com um pastor, e nós dois começamos a chorar um para o outro lá, contando as frustrações. Vai do aniversário lá. E a gente falando, pois é, ele contava as decepções, as frustrações, era para não ser mais pastor de tantas frustrações. O inimigo tenta, né? É uma palavra que diz, quando Satanás não consegue fazer você desistir, ele tenta te distrair. Quando ele não consegue fazer você se distrair, ele faz você ficar cansado, desanimar. Como é terrível um coração que vai ficando endurecido de tantos dardos que Satanás jogou. Não sei nessa noite, quais foram os dardos que de alguma forma faltou a couraça da justiça e o inimigo atingiu você. Mas eu quero falar para você, eu gosto daquela passagem em Ezequiel 36, 26, darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês, tirarei de vocês o coração de pedras e lhe darei um coração de carne. Esse é o nosso Deus. Nós vamos ter a ceia, tinha muito aqui para falar, mas eu vou terminar contando uma história. Eu sou fruto de muitos milagres. E quando eu tinha 6 aninhos, algumas pessoas chegavam perto de mim e queriam me adotar. E os pais, né, às vezes não, hoje parou com isso, mas na minha época, na época de vocês, os pais não falaram, quer, leva. Né? E a gente, meu pai era pastor, bem pobre, não tinha nem carro, aí tinha um irmão, né, que é mais ou menos da minha idade, tinha um Opala 73, 4 portas.
E o pai, quando começou, comprou uma Vimaguete. Vimaguete é um carro tipo uma lambreta, assim, piscava, aquilo que acelerava, saía, era óleo com gasolina. Nem tem, DKV e Vimaguete, né? Alguém já teve DKV e Vimaguete? O nosso Vitor aí teve, né? Dá uma olhadinha, né? É uns carros bem antigos, uma chimbica mesmo. E o pai comprou. E ela, digamos assim, mas o Opala era Opala, Bordeaux, era o nome do irmão Gabriel. E a minha casa era de madeira, a gente nem tinha banheiro, era casinha mesmo, não casinha, patente, né? A gente não, era bem simples, não tinha geladeira em casa. E quando eu ia na casa desse irmão, tinha geladeira, tinha pau, né? Tinha papel higiênico, na minha casa não tinha, né? Eram umas coisas diferentes. E aí, uma época, eu vi que esse homem se aproximou muito de mim. E o pai falou: você quer morar com ele? E eu, não era brincadeira, dar uma volta de carro e tal. Mas uma época a coisa ficou mais séria. Esse homem começou a ir lá em casa, olhar pra gente, cuidar do meu pai, cuidar da minha mãe. Muitas pessoas começaram a ir lá em casa, choravam, e via que meu pai estava bem. E eu vi eles, as pessoas olhavam para mim, para o meu irmão, com um olhar de coitadinho, que vai ser dessas crianças. Depois eu fui entender que a minha mãe estava para morrer. Eu não tinha entendido, eu era de 76, eu tinha 6 aninhos. Aí chegou o médico, deu 6 meses de vida para ela. Ela tinha sido mordida pelo bicho barbeiro, tudo para não ser uma criança. É um bichinho que entra, é um inseto, e esse inseto entra, e é interessante esse inseto, quando ele entra, você nem sente a picada, mas ele deixa uma fezezinha, e a pessoa vai fazer carinho, por isso chama-se bicho barbeiro, e aquela fezes entra no tecido, e acha um espaço no coração, e começa a detonar o coração, principalmente o músculo do coração, e o coração começa a inchar. Fala-se coração de boi. E chegou um momento que o médico deu 3 meses de vida para minha mãe. E eu desde pequenininho, já na hora que eu vi que a mãe falava que ia morrer, eu dobrava o joelhinho e colocava a mão no coração da mãe. Deus, dá um novo coração para minha mãe. Muda o coração da minha mãe. Na minha simplicidade. E as pessoas choravam e tal. E a mãe estava, a circulação dela horrível, a pressão dela horrível. E a gente era criança, filho de pastor, nós aprontávamos muito, meu irmão. Né? Podia jogar bola na época, na igreja, não podia ter livro, não tinha televisão. Imagina que com dois menininhos de 2 anos de diferença. E eu lembro que o meu pai, nos últimos dias da minha mãe, ele foi fazer uma viagem. Ele levou a gente junto. E essa viagem, crente, pentecostal antigamente, as viagens eram excursão, campanha, igreja. E eu e meu irmão gostava disso. Né? A gente não estava na igreja do pai, a gente podia aprontar. Chegamos lá, aprontamos, recebemos correção. Né? A gente nunca tinha entrado no ginásio de esporte, daí tinha aquelas escadas, aquelas corrimão assim, o meu irmão colocava a jaqueta lá, um esperava o outro fazer aquilo lá. O maior perigo, o pai pegou nós, levou para o banheiro, deu aquela correção. Agora vocês ficam aqui do ladinho. Daqui a pouco o fogo, o poder de Deus começou a cair lá no auditório, o pai e a mãe começaram a falar em línguas, eu e meu irmão vazando, fomos lá para o corredor de volta. Daqui a pouco, lembramos que tinha que voltar perto do pai, quando a gente volta, o pai e a mãe não estavam mais lá. Eu e meu irmão começamos a chorar. A gente tinha medo que eles fossem arrebatados, a gente não estava junto. E nós começamos a chorar e todo mundo fica quieto, o pai está muito lá na frente. Aí pegaram nós e levamos lá na frente, né, no ginásio de esporte, lá o palco. Daqui a pouco meu pai e minha mãe lá, pastor Mário Roberto Cilindros, a gente não tinha entendido nada, no meio de uma multidão, ele falou: tem uma mulher assim, que o médico falou isso. Eu quero chamar essa mulher para fazer oração para ela. Esse homem chegou, só lembro que eu cheguei lá e estava com a mão no coração, começou a repreender, Senhor, dá um novo coração para essa mulher. E começou a orar. Minha mãe saiu de lá com um novo coração. Quando ela fez 63 aninhos, ela quis competir com o pai, sabe aqueles velhinhos que querem competir um que é mais dente do outro? Eu estou com um problema no coração, estou com circulação. Ela veio aqui, eu levei ela no cardiologista.
e fizeram uma ultrassom. Eu estava junto. E o médico falou assim: escuta, não corresponde esse coração que a senhora tem com a idade da senhora. Teu coração é o coração parece de uma menina. Que Deus, quando Ele troca, quando Deus muda, Ele faz a obra por completo. Eu não sei qual o barbeirinho que visitou a tua vida. O bicho barbeiro, minha mãe foi mordida quando ela tinha 6 aninhos. No interior tem aquelas casas de pau a pique, pau. Esse bicho fica nas festas. E ele procura um rostinho para vir dar um carinho, mas deixar uma produção dele para que gere um parasita dentro de você. Eu quero orar para que você venha falar: Senhor, eu não sei do que eu fui mordido, eu não sei do que eu fui atingido. Porque às vezes as pessoas esperam uma facada. Às vezes de uma facada passa perto do coração e você se salva. Mas às vezes uma picada, uma palavra que você ouviu, esse soldado se rendeu. Diz que pior que morrer é viver morrendo. Tem pessoas que hoje o seu coração, na parte com Deus, o seu relacionamento não está no fluxo bom. Quem sabe aqui da igreja, no ano passado eu passei por um momento difícil cardíaco. Só quem passa por momentos difíceis do coração é que entende o valor que é essa bomba, esse coração. Na época que eu estudava era bomba contrátil ou pulsora. Puxa e joga, puxa e joga. O Senhor quer que o teu coração tenha não só o sangue dele, mas o oxigênio, mas que ele trabalhe, que ele flua. E que o inimigo em nenhum momento encontre espaço para atingir o seu coração. Sobre tudo que você venha guardar, guarde o seu coração. E comece a guardar ele com a couraça da justiça. É ele, é Jesus, que me protege. É ele que não deixa o inimigo vir com todos os dados. Quando o inimigo vem e vê que não tem a couraça da justiça em você, ele não vai te atacar. Porque ele, antes de ver você, ele vê o que você tem. O verdadeiro soldado de Jesus é esse. Quando o inimigo chega e olha para ele e fala: como eu vou enfrentar? Está armado. Mas tem soldados, irmãos, que não tem mais habilidade em usar arma. O Júnior trabalha com segurança. Ele dá curso para segurança. Quantas pessoas que não têm arma? Quantas pessoas que não sabem a arma que tem? Pode ser que você há muito tempo, você é um cristão, mas não sabe usar. E sofre. E fica tímido e corre. Seja como o Petinho. Pega o canivete. Eu vou enfrentar todo mundo. Porque essa arma me dá poder. O nome de Jesus tem poder. O sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Vamos ficar em pé?